Luzes, câmera, ação! Olha só quem tá aqui, olha só quem tá cá, euzinha, Jaqueline Ramires. E no vídeo de hoje, pessoal, dando continuidade às minhas análises do Big Brother Brasil 2021, hoje nós vamos falar sobre xenofobia. Mas antes de mais nada, já se inscreve no meu canal. Se você tá chegando agora, tá conhecendo a minha página agora, essa é a oportunidade. E ative as notificações para que vocês recebam em primeira mão. Para receber de verdade em primeira mão, tem que clicar no sininho até ele deixar bem cheinho. E outra coisa também muito importante é que se vocês quiserem fazer uma doação para contribuir para o crescimento do meu canal, eu vou deixar aqui embaixo os meus dados para que você possa fazer isso. No vídeo de hoje eu vou falar sobre xenofobia e especialmente no preconceito contra nordestinos. Então fique ligado e bora pro vídeo! E dando continuidade aos vídeos sobre o Big Brother Brasil, hoje eu quero aproveitar o mote da Juliette para poder falar um pouquinho sobre xenofobia. Eu acho que talvez o que a Juliette está passando no Big Brother seja um pouco de xenofobia. Vocês concordam comigo? Se vocês concordam comigo, já deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês pensam sobre tudo isso que eu vou dizer hoje. A Juliette, assim que ela chegou na casa, ela já foi fazendo um tremendo de um barulheiro. As pessoas começaram a reclamar então que ela fala alto demais, associar isso com falta de educação. Outros momentos ela se mostrou um pouco inconveniente, falando fora do momento que era destinado a ela de falar. Ocorreram várias situações sutis que poucas pessoas teriam o atrevimento de chamar isso de xenofobia. Mas no vídeo de hoje eu vou tentar analisar com vocês como os mecanismos da xenofobia, principalmente o preconceito contra nordestinos, opera e está operando na casa. Xenofobia é o nome de mais uma opressão, assim como racismo é o nome de uma opressão, transfobia, misoginia, machismo são nomes de opressões. Xenofobia é mais uma delas e que entra para a nossa coleção. Xenofobia é uma palavra de origem grega e serve para designar em primeira instância aquela aversão com um estranho. Esse radical xenos significa estranho e fobia, phobos, que a gente já conhece tão bem, é o tal do medo, a aversão. Bom, a xenofobia, então, tem inúmeras facetas, mas a mais reconhecida de todas é a aversão com o estrangeiro. Aqui no Brasil, a gente tem um falso mito de que o brasileiro é um povo dócil, que adora estrangeiro, é muito hospitaleiro, portanto, é um povo que não é xenofóbico, mas isso não é bem verdade. O brasileiro, ele não é xenofóbico, sobretudo se esse estrangeiro for branco, se ele vier da Europa, se ele vier dos Estados Unidos, de um país assim mais rico. Mas se esse estrangeiro for um latino-americano com cara mais de índio, como peruanos, bolivianos e até mesmo paraguaias como eu, ou então ser um estrangeiro de origem de algum país negro, cai por terra essa tese de que o brasileiro não é xenofóbico. Eu, como professora de português para estrangeiros e filha de estrangeiro, sei na pele o que é esse preconceito. Meus alunos haitianos ou meus alunos peruanos relatam que sofreram algum tipo de preconceito aqui no Brasil. Amigas oriundas de países africanos como a Guiné-Bissau e o Cabo Verde também comumente relatam situações em que elas sofrem de xenofobia. E no caso de pessoas com a pele negra, essa xenofobia tem um braço muito comum, que é o racismo. E aí a gente cai num outro mito de que no Brasil não existe racismo. De cara a gente já está lidando com dois tabus bem grandes, de que no Brasil não existe nem racismo e nem xenofobia. Mas a xenofobia do Brasil não está restrita só a essa aversão ao que é estrangeiro, porque, como eu disse, nós não temos aversão ao colonizador branco, sobretudo. Nós sabemos que o nosso país tem uma cisão cultural bastante forte entre os eixos sul-sudeste e norte-nordeste. E é a nossa diversidade cultural que nos proporciona
contextos favoráveis à xenofobia. Nós sabemos que, sobretudo, a região sudeste contou muito com a mão de obra vinda sobretudo do Nordeste para o seu crescimento. Os cargos de subalternidade no mundo do trabalho geralmente são ocupados por nordestinos, e essas profissões que podem ser consideradas de subalterno têm uma relação muito grande com a invisibilidade dessas pessoas. Porteiros, cozinheiros, empregadas domésticas, durante muitos anos foram tratados como pessoas invisíveis na sociedade, principalmente na sociedade paulistana e carioca. Devido a essa desproporção advinda do mundo do trabalho, os nordestinos passaram a ocupar no Sudeste esse lugar de chão de fábrica e de sujeito invisível. E essa relação propícia à xenofobia é um pouco ainda mais nítida na região sul. Curitiba é considerada uma das cidades mais arrogantes do Brasil, e uma publicidade feita com o grande jogador de basquete Oscar não deixa mentir. O senhor não é daqui, né? Nessa propaganda, o que está sendo dito também é que cidadãos de Curitiba são civilizados e cidadãos de outra parte do Brasil não são civilizados. Isso mostra esse sentimento de que alguns curitibanos se sentem melhores do que outros cidadãos. Eu acredito que deve ser bem difícil ser um nordestino vivendo nessas regiões do país. Trazendo as nossas atenções para o reality show, essa aversão com nordestinos fica bastante claro na participante Juliette. A xenofobia, ela tem inúmeras facetas, e eu vou analisar a partir de agora uma por uma com vocês. A primeira delas, que pode parecer não óbvia para todo mundo, tem a ver com outro tipo de opressão, com outro tipo de preconceito, e que pouca gente conhece ou fala sobre ele, que é o preconceito linguístico. O preconceito linguístico nada mais é do que a aversão que as pessoas têm com o dialeto, com o modo de falar de outras pessoas. E esse preconceito, essa aversão, muitas vezes vem escondida atrás da justificativa de que a pessoa esteja falando errado, falando fora dos padrões da gramática normativa. A Juliette é paraibana, e como boa paraibana, existem dois aspectos do sotaque que saltam aos olhos das pessoas, que é o fato de os paraibanos apresentarem uma melodia linguística, a chamada prosódia, um tanto quanto diferente de outros dialetos do Brasil. Podemos assim dizer, de grosso modo e bem senso comum, que o dialeto paraibano tem uma musicalidade, uma musiquinha, é cantado de uma forma diferente da maioria dos outros dialetos. E um outro aspecto que chama bastante atenção é a pronúncia de ti e di, que na maior parte dos dialetos do Brasil nós fazemos esse sonzinho, ti, di, e os paraibanos fazem ti e di. Eles pronunciam a letra T e a letra D seguida de I da mesma maneira que pronunciam a letra T e a letra D seguida de outra vogal. Tá, te, ti. Somos nós que produzimos essa variação ti e di, que fazemos um som diferente. Tá, te, ti, da, de, di, ti e di não é o mesmo som de da e tá. Então, somos nós quem pronunciamos diferente. E essa é uma ideia bastante interessante para a gente explorar, porque a gente sempre aponta nos outros o sotaque. São os outros que têm sotaque. E isso tem tudo a ver com a xenofobia, porque o Brasil é narrado, é contado de uma maneira oficial a partir do ponto de vista do Sudeste, sobretudo do eixo Rio-São Paulo. Os paulistanos muitas vezes se sentem o umbigo do Brasil e dizem muitas vezes que eles não têm sotaque. Quem tem sotaque é quem mora em Piracicaba, é quem mora em São José do Rio Preto, abrindo a porta. Ou então quem mora no sul e fala o gauchês, ou então quem mora em alguma região do Nordeste fala algum dialeto nordestino, ou então quem mora no Norte, ou então quem mora no Rio de Janeiro, e nunca quem mora em São Paulo, capital, apesar de que na própria capital existam milhares de formas de falar e milhares de dialetos. Um dialeto, ele não varia só de acordo com a região, ele também varia no tempo. Numa mesma cidade é possível conviver um dialeto de pessoas de uma geração mais velha e também das gerações mais novas, com suas gírias, formas de falar completamente diferentes.
Todo mundo tem dialeto, todo mundo fala de alguma maneira, todo mundo tem alguma origem. E além disso, o sotaque também pode ser um sotaque estrangeiro. Esse sotaque que marca a origem da pessoa que não nasceu no nosso país. E olha só como isso já tem uma relação bastante estreita com a xenofobia. Porque a gente mostra o nosso preconceito quando a gente começa a apontar as diferenças dialetais de uma maneira pejorativa e de uma maneira feita para zombar. Que foi como a Carol Conká fez de uma maneira bastante explícita com a Juliette quando ela passou a imitar justamente esses sons que eu falei pra você. Eu tenho pavor de gente egoísta, sem educação, deselegante, gente sufocante, delirante. Eu tenho vontade de fazer assim, ó. O que é o bosta? Um outro aspecto da xenofobia, e esse é mais óbvio, é quando a pessoa que comete xenofobia, ela se coloca num lugar melhor do que aquele da outra pessoa estranha. Mas é o jeito, porque lá na terra dessa pessoa é normal falar assim. Eu sou de Curitiba, entendeu? É uma cidade muito reservadinha. Dizendo que em Curitiba eles são mais reservados, querendo dizer que o Paraná é mais civilizado do que a Paraíba. Deixando linguística de lado, agora vamos falar sobre o comportamento. No comportamento também é muito interessante entender como opera a xenofobia. Bom, como eu já disse, nós vivemos num país multicultural, com culturalidades muito diversas. E às vezes como indivíduos de regiões tão distantes, ou então talvez a falta de contato com essa diversidade pode provocar situações que favorecem a xenofobia, como é o encontro de pessoas tão diferentes dentro de uma casa. Eu já tive uma amiga paraibana e tenho percebido traços de comportamento muito comuns na Juliette. Essa minha amiga paraibana sofreu muito preconceito quando ela veio para São Paulo, porque ela tinha um jeito muito espalhafatoso de ser. E todas as vezes que a gente tomava um transporte coletivo, as pessoas olhavam essa minha amiga de cima e embaixo, porque bastava ela abrir a boca para todo mundo se incomodar com um volume alto que ela falava, por exemplo. Essas características foram apontadas também na Juliette. Ela foi chamada, inclusive, de sem educação. Não conseguia manter aqui no pianinho. A voz começa a subir. O Projota, numa conversa privada com outra pessoa, taxou a fala da Juliette como falta de educação, pelo simples fato dela falar mais alto, ter um comportamento um pouco espalhafatoso, se intrometendo no momento onde ela não deveria falar. Ele interpretou tudo isso como uma falta de educação, uma falta de civilidade que não falta nele, que é do Sul. E outra coisa que eu percebi muito frequentemente como professora para estrangeiros é uma aversão que existe, principalmente em São Paulo, ao tempero coentro. E isso é um ponto bastante polêmico. As pessoas que amam coentro, como a maioria dos nordestinos, ama coentro demais. As pessoas que odeiam o coentro, como é muito comum na cidade de São Paulo, odeiam de verdade. Existem pesquisas que comprovam que essa falta de gosto pelo coentro tem uma relação genética, mas para além da genética existe um fator cultural muito interessante, porque o coentro é um tempero muito utilizado no Nordeste, nos países do Caribe, que por coincidência são lugares que produzem estranhamento na região sudeste, por exemplo. Dando aula para brasileiros, eu já ouvi muitas vezes comentários muito negativos sobre a comida nordestina, não só sobre o coentro, como por exemplo buchada ou a quantidade de comida que o nordestino come. Todos esses comentários sempre de uma forma pejorativa, querendo dizer que o nordestino não sabe se alimentar, que aquilo não é comida de verdade. Meus alunos e minhas alunas hispano-latinos reclamam muito que o brasileiro acha que sopa não é comida, sendo que nesses países a sopa é um dos alimentos principais que ocupam a mesa dos países vizinhos ao Brasil hispano-falantes. Esses meus alunos ficam extremamente ofendidos e espantados quando algum brasileiro desdenha da comida de sopa, dizendo que sopa não é comida. E isso também é um tipo de xenofobia, pois você, com base no seu gosto construído no seu local, universaliza a sua experiência e deprecia a experiência culinária, linguística de outra pessoa.
O que eu tenho percebido que acontece com a Juliette também é que Juliette tem muita dificuldade para ser assertiva. E a assertividade também é um traço cultural bastante interessante da gente discutir dentro do cenário da cultura brasileira. Em poucas palavras, ser assertivo é saber dizer sim quando é sim e não quando é não. É saber dizer todas as verdades na cara das pessoas, doe a quem doer. Nós, brasileiros e brasileiras, não somos pessoas muito assertivas, como os alemães, por exemplo. Como esse é um valor que não é muito comum na nossa cultura brasileira, o excesso de assertividade também não é bem visto na nossa cultura. Se você é uma pessoa muito assertiva, que fala tudo na cara, que aponta todos os dedos na cara, isso também é mal interpretado. Mas a falta de assertividade também não é uma qualidade muito boa, porque em determinadas situações, se a gente não consegue dizer a verdade, a gente está contando mentira ou sendo falso. Então, a falta de assertividade e o excesso dela, os polos não são muito bem vistos. No Brasil, a gente tem que saber dosar bem como ser assertivos. E o problema que eu tenho percebido que a Juliette tem passado é que ela tem se sentido muito intimidada por outros participantes, se sentido até mesmo muito burra. Talvez esse sentimento de se sentir menos inteligente que as outras pessoas venham do fato desse choque cultural, que as pessoas da região sul e sudeste, talvez até mesmo a Lumena, que não vem da região sudeste, mas que apresenta uma linguagem muito rebuscada na hora de falar, intimida a Juliette, que se sente menos importante, menos capaz de raciocinar. Pode trazer para a Juliette esse sentimento de inferioridade. E esse sentimento de inferioridade, ele se concretiza na falta de assertividade que a Juliette apresenta. Ela tenta ser assertiva o tempo todo, mas ela não consegue. Ela sempre bate na trave. Uma vez ela convocou uma reunião para poder dizer na cara de todo mundo o que ela achava de todo mundo e se embananou completamente. Isso é a falta de habilidade em ser assertiva. Isso tudo tem uma grande relação com a xenofobia, porque a xenofobia, como qualquer opressão, tem sempre duas facetas. A primeira é uma muito declarada, que é a que não ocorre dentro da casa. Ninguém se assume xenofóbico. Ninguém se diz, eu odeio você por você ser paraibana. Mas é xenofóbico de uma outra maneira, de uma maneira sutil, de uma maneira velada. Como, por exemplo, quando elas apontam as diferenças de comportamento, querendo dizer que a maneira como elas se comportam é melhor do que a de Juliette. Apontando as diferenças linguísticas da fala da Juliette, querendo dizer que a maneira como Juliette fala é uma maneira marcada e a maneira como a própria pessoa fala é a maneira não marcada. Isso tudo são as sutilezas da xenofobia. Isso são facetas muito sutis que todo nordestino já sofreu quando eles se deslocam das suas regiões de origem. E aí, pessoal, vocês gostaram do meu vídeo? E aí, o que vocês acharam? Falam pra mim o que vocês pensam do coentro, se vocês gostam de coentro ou não. E eu quero saber se vocês também já pensaram que alguma vez na sua vida você pode ter sido xenofóbico sem nem mesmo se dar conta. Se você já cometeu algum tipo de preconceito linguístico, deixa aí nos comentários pra mim. E também, gente, se inscreve no meu canal e deixa um joinha pra mim. Se você gostou do meu vídeo, já deixa o seu like. E, por favor, compartilha com um amigo. Se você gostou mesmo, manda ele pra frente, porque conhecimento é bom pra todo mundo, não é mesmo? E se você não gostou, escreve aí embaixo, porque eu estou aberta ao diálogo. E pra finalizar, se quiser fazer uma contribuição, aqui embaixo, como eu já disse, estão os meus dados. É isso, pessoal. Um beijão. E nos vemos. Tchau, tchau.